Olá, meu nome é Alcimou. Que a bendita graça do nosso Jesus Cristo possa estar comigo e com vocês. Amém? Pedir agora nesse momento a graça de Deus sobre a minha vida, que vou estar aqui na frente falando, ministrando, e a graça de Deus também para vocês que vão estar ouvindo, né? Que o Senhor possa nessa noite lhe desafiar, lhe motivar, lhe incentivar a caminhar na graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que já tem acontecido, Senhor, nesse dia. Estamos aqui com um propósito maior, acima de tudo, Senhor, para te adorar e também para sairmos daqui com a palavra vindo do teu trono, uma palavra que possa chegar no nosso coração, e eu espero, no nome de Jesus, que o Senhor me capacite, eu que vou estar falando, e capacite as pessoas que vão estar ouvindo. Louvado e exaltado seja o teu nome, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui na frente de vocês, certo? E principalmente quando eu vou falar de um assunto que já palpita no meu coração. Nós vamos falar sobre relacionamentos, o poder do relacionamento. E relacionamento realmente é algo que está no meu coração. É algo que eu vivo e eu anseio por relacionamento. Porque nós brasileiros somos um povo caracterizado por sermos um povo que gostamos de relacionamento. Mas infelizmente nós estamos sendo taxados. Nós acabamos sendo caracterizado por um povo solitário, onde um dia nós fomos mais solidários, hoje nós somos solitários. E vivemos um solitarismo em busca de um individualismo. E esse individualismo tem nos trazido como povo, como nação, como resultado para a nossa sociedade, um povo, homens suicidas, homens embriagados, homens dependentes químicos, homens violentos e maníacos e de doentes mentais e emocionais. Tudo isso porque o individualismo, ele não tem atendido aos anseios do ser humano. Por quê? Porque o isolamento e também indiferença não tem atendido à necessidade do homem, nem tampouco os grandes muros altos que muitas vezes construímos para nos isolar. Eu recordo que eu gosto muito de, quando eu vou para Tauá, a cidade onde moram meus netos, e por sinal minha esposa acabou de chegar lá, que lá as pessoas ainda ficam nas calçadas conversando. Embora um pouquinho quente, né? Mas quando é de noitinha assim, as pessoas ficam, é tão bacana, que eu vivi isso no passado, onde a gente conversava, a gente ia para a calçada conversar. Eu recordo muitas vezes que a minha mãe, que cuidava dos meus 2 filhos, ela aprontava ele, dava banho, e os meninos nos esperavam, eu e a Ana, do trabalho, cheirosos, penteados e banhados, né? E a gente ficava horas e horas conversando nas calçadas, mas infelizmente isso é coisa do passado. A violência tem realmente nos afastado desses valores. Salomão, no Provérbio 18, capítulo 1, versículo 1, ele nos dá uma visão de como o homem não deve estar, tá certo? Por exemplo, solitário. Ele fala assim que o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Em outra tradução da Bíblia, fala assim, aquele que se insurge, aquele que se isola, se insurge contra a verdadeira sabedoria, certo? Esse texto está dizendo que toda atitude de isolamento é uma atitude de rebeldia, egoísmo e insensatez. A palavra insensatez é falta de sabedoria. A atitude de isolamento é
falta de sabedoria. Numa linguagem mais nordestina, mais cearense, é burrice. Tá certo? É isso que Salomão, o sábio Salomão está falando. Agora, sabe por que é uma atitude de egoísmo? Sabe por quê? Porque quem se isola, geralmente a pessoa que se isola, não está contente com o que não está recebendo. Não está contente com o que não está recebendo. Aí perde a perspectiva do que o relacionamento não é apenas para receber, mas para dar, se doar, tá certo? Aqui eu me lembro de uma velha música que a gente cantava quando tínhamos os nossos acampamentos lá no Manibura, né? Acampamento de carnaval, da Semana Santa. A gente cantava: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, né? Queridos, a Bíblia é um livro de relacionamentos. E, por sinal, se você for analisar os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o relacionamento do homem com Deus. E os outros 6 têm a ver o relacionamento do homem com outro homem, com o seu semelhante. Por quê? Porque Deus nos criou assim, nos criou com a necessidade de termos relacionamentos. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 5, é interessante que aqui é uma metáfora, uma alegoria, diz assim: assim também em Cristo, nós, que somos muito, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, né? Eu li certa vez um livro do Gerald Smalley, li alguns livros dele, mas principalmente um livro que falava sobre relacionamentos. Só que eram relacionamentos satisfatórios. Sabe por quê? O que me chamou a atenção foi a palavra satisfatório, porque relacionamento nós podemos ter em diversos níveis, mas satisfatório, às vezes, é complicado, porque existe relacionamento que não são satisfatórios, existe relacionamento que não são saudáveis, existe relacionamento que deixa muito o que desejar. Só que esse tipo de relacionamento não é o relacionamento que nós precisamos ter e que o Senhor quer que nós tenhamos, certo? Porque o amor, o maior dom, o principal dom dos dons espirituais, ele só pode ser exercido nos relacionamentos. Não existe amar assim, só virtual. Não existe amar e não se relacionar. Isso não existe. Por quê? Porque Deus nos colocou numa família, Deus nos colocou numa comunidade e Deus nos colocou em um relacionamento com o outro. Uma pessoa normal, uma pessoa que é normal, porque tem pessoas que não é tão normal, certo? Uma pessoa normal sempre quer ter conexão com as outras pessoas. Por exemplo, amar e ser amado, valorizar e ser valorizado, e muitas vezes no próprio relacionamento compartilhar sonhos. Como é bom a gente compartilhar sonhos, né? Na verdade, todos nós anseiamos por a proximidade um do outro e principalmente com intimidade emocional, física e espiritual com outra pessoa. Agora, de onde vem esse anseio por relacionamento? Vem da nossa própria história, da história da humanidade. Adão foi o primeiro homem criado por Deus, como nós sabemos pelo relato bíblico, tá certo? Ele tinha uma ligação harmoniosa e satisfatória com o Criador. Agora eu estou falando de relacionamento satisfatório e harmonioso, tá certo? Ele tinha uma ligação harmoniosa com o meio ambiente que vivia, com o habitat que ele estava inserido. O Jardim do Éden, queridos, o Jardim do Éden, onde estavam os primeiros seres humanos, Adão e Eva, era um verdadeiro paraíso. Lá não tinha o que nós temos experimentado nesses últimos tempos. Lá não tinha guerra, não tinha fome, não tinha miséria. Lá não tinha catástrofes naturais, nem tampouco, que coisa boa, não tinha pecado. Porque o pecado foi que veio complicar a vida do ser humano. Não tinha pecado. Adão e Eva, ele tinha paz com Deus e tinha paz com o outro. Depois do pecado, as coisas mudaram. Deus havia proporcionado tudo o que aquele primeiro casal
precisava. Por exemplo, ele tinha trabalho, tinha lazer, ele tinha saúde, ele tinha relacionamento satisfatório e íntimo com Deus, mas mesmo assim, o Senhor, na sua soberania e sabedoria, resolveu dar ao homem uma companhia de outro homem. Não o macho, né? Mas de um ser humano, né? Aí trouxe Eva como presente para Adão. Agora, por favor, alguns frustrados na vida dizem assim, vixe, né? Não, Deus quis dar um semelhante. Já pensou se Deus tivesse dado uma girafa para o homem? Já imaginaram, já? O cara que tem que subir no escada para dar um beijo na girafa? Não ia dar certo, né? Então, Deus, na sua soberania, Ele resolveu dar uma companhia de outro ser semelhante ao próprio homem. Então, não foi erro de Deus. Pelo contrário, o relato bíblico, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que falou que a solidão não era uma coisa boa para o homem. Então, Deus sabe que a solidão não é uma coisa boa para o homem. Deus falou, se Ele falou isso para nós, então por que ainda hoje insistimos em vivermos isolados, certo? E vivermos sem relacionamentos? Como? Agora, preste atenção. Quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, esse só que aparece aqui, a palavra só traduz, sabe o quê? 2 significados, sozinhos e solitário. Sozinho e solitário, a palavra só. Então, não é bom que o homem esteja sozinho e nem tampouco solitário, tá certo? Ou seja, Deus quer que nós, eu e você, todos nós, estejamos inseridos num relacionamento. Por isso, Ele nos colocou em 2 grupos, certo? Em 2 grupos. O primeiro grupo que você passou a fazer parte foi uma família natural. Se você quiser chamar de biológica, pode chamar, tá certo? A família que você nasceu, para ter relacionamento. E o segundo grupo foi numa família espiritual, que nós chamamos de igreja, tá certo? Aqui na igreja, na família espiritual, nós somos muitos filhos, muitos irmãos e muitos pais espirituais. Essa família é a eclesia, é a igreja que o Senhor constituiu aqui para termos relacionamento. Através da igreja temos relacionamento. Eu gosto muito da parábola que está escrito lá em Lucas capítulo 15, versículo 4. E muitas vezes, eu confesso para vocês que eu não tinha tanto entendimento. Ou só tinha um entendimento literal do que o texto falava, tá certo? A parábola da ovelha perdida, né? Lá em Lucas capítulo 15, né? Porque o texto diz que o pastor estava conduzindo as ovelhas e uma delas se perdeu. Então, a princípio eu pensava, será que essa ovelha era tão importante que esse pastor foi capaz de deixar as 99 para ir buscar uma ovelha, tá certo? Queridos, sabe por que o pastor deixou as 99 para ir buscar uma ovelha? Primeiro, porque as 99 tinha uns às outras. E aquela que estava ali de perdida estava solitária, e não é bom que o homem esteja só. Claro que isso aqui é uma parábola, tá certo? É uma alegoria que nós precisamos entender. Isso é assim, é a igreja, tá certo? Quando nós pensamos na ovelha perdida, nós pensamos só nos que estão lá fora, na bagaceira, mas não necessariamente é. Existe ovelhas perdidas dentro da igreja, como existe desviado dentro da igreja, como existe espirituais sem o Espírito Santo, como existe pessoas vivendo cristianismo sem Cristo. Essa 99 era importante, sim, para aquele homem. Porém, o motivo pelo qual ele deixou as 99 e foi buscar aquela perdida é porque ela estava sozinho, né? E aqui na nossa igreja, a gente tem uma frase, né? Eu não sei se foi da Nicole, sozinho não pode, né?
Está lembrado? O pastor Armando acabou de falar sobre somos uma igreja em relacionamento, tá certo? E nós enfatizamos muito isso, por quê? Porque aqui nós não vamos ter relacionamento. Quando eu sair daqui, com certeza eu vou ter alguns relacionamentos que eu vou ali para o espaço, eu gosto de ficar até umas 9 horas, batendo papo, comendo uns quitutezinhos, tá certo? Mas não necessariamente muitos de vocês vão para casa. Então, aqui é um momento de edificação, aqui é um momento onde vocês estão adorando a Deus, aqui é um momento onde vocês estão ouvindo uma pregação. Essa igreja é uma igreja de relacionamento, caracterizada por uma igreja de relacionamento. Porém, eu quero dizer para vocês que não foi assim todo o tempo. Eu cheguei nessa igreja em 1986. Na verdade, eu nem gosto de contar 86, porque 86 eu fui um culto. Eu fui no dia 22 de dezembro de 86. Embora eu tenha me convertido no dia 8 de dezembro, mas eu só fui pela primeira vez num culto no dia 22 de dezembro. Enquanto eu estava lá, que era numa escola dominical de manhã, o pastor Armando estava dando uma palavra antes de divisão de classe. Enquanto eu estava lá, alguém foi me chamar, porque eu morava a 2 quarteirões da igreja, e as pessoas sabiam onde eu estava. Foram lá me buscar, porque a minha mãe tinha acabado de passar mal, e foi preciso ser levada com urgência para o hospital. No dia 30 de dezembro, 18 dias depois, 8 dias depois, na verdade, minha mãe faleceu. Então, eu posso dizer que eu só fui em 86 um dia. Aí, a partir de 87, eu comecei a frequentar a igreja. Porém, essa igreja aqui, ela não era tão receptível como é hoje. Uma igreja que acolhe. Não, tinha algumas barreiras. Tinha a barreira cultural, tá certo? Por ter vindo de uma denominação. Tinha a barreira dos gringos que estavam dentro da igreja também. Alguns gringos estavam dentro da igreja. Então, era uma coisa complicada. E eu me senti, sabe o quê? Incomodado. Por que eu me senti incomodado? Porque eu cheguei na igreja, eu ia fazer 26 anos. Aliás, eu tinha feito 26 anos. Era um jovem, só que eu já era pai de 2 filhos. E por ser um jovem casado, eu não era considerado como jovem porque era casado. E quando eu ia para os casais, era um pouco rejeitado porque eu era jovem demais. Entendeu aí a situação? Aí eu fiquei sofrendo aquele dilema, né? Eu vim do mundão com muitos amigos, né? Mas eram os amigos do golinho, os papudinhos da vida, né? Então, a minha casa sempre era cheia de pessoas, com bebida. Agora eu não tinha, eu só tinha essa família espiritual que Deus já tinha me colocado. Aí eu fui conversar com um irmão, uma pessoa que era bem assim, ele era bem relacionado na igreja, era um jovem, né? Aí eu fui falar, abri meu coração com um pouco de mágoa no coração. Aí eu fui dizer, eu estou notando que essa igreja aqui, ela é cheia de panelinha. Queridos, eu esperava que aquele jovem dizer, rapaz, não, vamos aqui, eu vou lhe ajudar, né? Me ajudar a eu me integrar. Não. Aí ele olhou para mim e disse, é mesmo, aqui é cheio de panelinha, forma a tua. Gente, era um dia de sábado, essa conversa com esse jovem. Sabe o que aconteceu? Eu voltei para casa dizendo assim, eu estava meio brabo, né? Eu não quero mais essa igreja, eu não quero mais ser crente. Se é para isso, eu não quero mais, né? Aí a minha esposa, Ana, que é caladinha, mas é muito sábia, ela olha para mim, aí diz assim, Alcimor, olha, existe um ditado que diz, se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Se eles não vêm a nós, vamos a eles, vamos montar uma estratégia e vamos a eles. Aí tá certo. Agora como? Aí eu comecei a pensar, rapaz, existe uma coisa que crente gosta de comer, certo? Aí eu disse assim, Ana, vamos fazer o seguinte, tu prepara aí uma lasanha, um dos meus filhos está aqui e ele lembra disso, né? Tu prepara uma lasanha, que eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar um casal, porque eu sou casado, e vou convidar um jovem, porque eu também sou jovem. E vou me integrar com esse jovem, e vou integrar o jovem com o casal, certo?
Gente, eu comecei a fazer isso todo domingo, depois da escola dominical, eu convidava. Não demorou muito, eu tinha uma lista de espera. Pessoas se inscrevendo, pedindo para colocar meu nome aí, Senhor, né? Eu recordo que o primeiro casal que foi na minha casa era um casal bem bacana, bem simples, que era o Valdeci e Carmen, filho do seu Genésio, que é a dona Decila, que alguns conhecem. Foi o primeiro casal. E o primeiro jovem que eu levei na minha casa foi um rapaz chamado Joãozinho da Moto. Não sei porquê, é porque ele tinha uma moto de uma 400, né? Não sei o que, 400. E ele trabalhava na Caixa Econômica e também não tinha pai, não tinha mãe aqui. E eu comecei a integrar. Gente, como foi gostoso. Sabe por que eu estou aqui nessa igreja? Porque eu plantei relacionamento lá atrás. Amém? Glória a Deus. Lá atrás, Deus colocou no nosso coração, meu e da minha esposa, plantar, porque o relacionamento não é somente para a gente receber, não. É também para a gente dar, tá certo? E nós precisamos entender a importância e o poder do relacionamento que o relacionamento tem na vida da gente, tá certo? O que o relacionamento ele pode produzir ou deixar de produzir na perspectiva da vida cristã. Você não chamou aqui simplesmente para ser um frequentador de culto. Você foi chamado por Deus para ter relacionamento, né? Eu queria ler com os irmãos uma história falada por Jesus, uma alegoria, certo? Falada por Jesus, onde aqui é uma metáfora também, certo? Onde Jesus ensinou para os discípulos algo importante que tinha a ver com o relacionamento. João capítulo 15, do versículo 1 ao 8, diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Ele começou a dizer que quem ele era: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Olha a diferença aqui entre cortar e podar. Por que podar? Para que dê mais fruto ainda, ou reproduza mais ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, olha aqui, para ramos, pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também, agora ele ensinando para os discípulos, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não poderão fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, pois tais ramos são apanhados e lançados fora ao fogo e são queimados. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos, né? Olha aqui que coisa fantástica, né? Jesus estava falando aqui, a primeira coisa, que ele era a videira, tá certo? A outra coisa que ele falou é que ele é a videira, nós os ramos, e nós precisamos permanecer nele. Então, o que ele está dizendo é que, embora ele é a videira, e nós os ramos também fazem parte da videira, tá certo? O texto que eu li de Romanos capítulo 12, versículo 5, quando falou assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E Efésios capítulo 1, versículo 22, e também João 15, diz assim, quando Paulo diz, Cristo é o cabeça, e a igreja ligada a Cristo, sendo o seu corpo. Entendeu aqui? Essas três metáforas aqui está falando, ensinando para nós que nós dependemos do fluir da vida dele, tá certo? A visão que eu tinha de videira aqui do Nordeste, né, bem cearense, eu conheço caju, goiaba, era de uma fruta verde e azeda, porque as que vêm para cá, tudo é assim, né? Não é de boa qualidade. Só em alguns supermercados que tem. Só que quando eu estive em Nova Petrópolis, eu tive a oportunidade de fazer uma visita a uma videira. E lá eu aprendi o que é essa coisa dessa parábola, sobre ramos,
sobre a uva, que é o fruto, né? E a videira no total. Inclusive, olha aí, rapaz. Olha aí, tem mais? Olha aí. Tá certo? Eu quero dizer para vocês que a uva mais bonita é a que está embaixo. Amém, né? Ela está lá em Tauaf e está ficando vermelha uma hora dessa, a minha mulher. Tá certo? Tem mais? Não, né? Pronto. Então, eu entendi que, preste atenção, os frutos estão ali visíveis, mas esses ramos estão todos ligados a um tronco principal, ou numa raiz principal. Pegando essa metáfora para trazer para o nosso ensinamento dessa noite, quer dizer, todos nós estamos ligados a um tronco principal, ou uma raiz principal. Agora, Jesus não falou que nós somos o fruto. Não falou que nós somos os frutos. Jesus falou que nós somos os ramos. Sabe por quê? Porque pelos ramos é que vai ser passado a seiva que vem do tronco principal. O amor de Deus precisa passar por nós, os ramos, para chegar nas pessoas que estão necessitadas de amor. O amor de Deus tem que passar por minha vida, por sua vida, para abraçar as pessoas que precisam de um abraço, que estão solitárias, que estão deprimidas, tá certo? Porque não existe nenhum solitário, nenhum deprimido, nenhum um triste na vida, que não careça de um forte abraço de cada um de nós. Tá certo? Então, o que é permanecer em Cristo? João capítulo 15, versículo 2, Jesus falou assim: todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que produza mais ainda. Em outras palavras, ele está dizendo que nós precisamos permitir que a seiva passe por nós e chegue a ele. Então, o que é permanecer em Cristo? Se a gente entende que cultivar relacionamento é algo pessoal, a gente tem falado aqui, depende de você e Deus, através da leitura da palavra, através da oração, a forma de a gente se relacionar com o nosso Pai. Por outro lado, nós precisamos entender que nos nossos relacionamentos, e para que ele venha a ser satisfatório, para que ele venha a ser saudável, uns com os outros, nós precisamos estarmos conectados com o Senhor. Porque quando a gente passa a viver uma desconexão com a raiz principal, que é o tronco principal, o que é que o texto fala aqui? Não vai dar fruto. E sabe o que é que Jesus fala? Poda. Sabe por que ele poda? Porque não existe, olha, eu vez por outra, eu me deparo com pessoas aqui da igreja, irmãos amados, certo? Se queixando sobre grupos de relacionamento. Eu não gosto de grupos de relacionamento. Aí eu digo, mas por que, meu irmão, você não gosta? Não, é porque olha, eu quero dizer para você que eu já estou maduro o suficiente para estar num grupo pequeno. Certo? Aí eu paro e penso e digo assim, amado, se você está maduro espiritualmente, não é interessante você estar num grupo pequeno para ajudar outros a ficarem maduros como você? Tá certo? Porque nós estamos num grupo de relacionamento, nós estamos vivendo relacionamento, não é só para receber, não, é para dar apoio, dar consolo, dar exortação, dar o ombro amigo, tá certo? Esse é o motivo pelo qual nós precisamos nos relacionar, tá certo? Então, quando eu olho para as pessoas assim, eu penso assim, olha, não existe, na minha caminhada de 37 anos aqui na igreja, eu posso identificar pessoas que se diziam maduras espiritualmente, que deixaram a comunhão, e por sinal, eu tenho que trazer isso. Uma das coisas que deixou para a igreja do Ceará, a igreja do Brasil, a pessoa ficar acomodada agora com o lockdown. Tem pessoas que não estão vivendo mais essa coisa chamada comunhão, tá certo? Porque é virtual. É interessante, se você não pode vir, é uma coisa, mas você não querer vir é outra.
Porque aqui, meu amigo, a bênção de Deus passa por cada um de nós. Aqui é onde Deus vai te usar para abraçar um irmão que está precisando de um abraço. E se você não se permite ser usado por Deus, o que vai acontecer é aquilo que Salomão falou: aquele que se isola, tá certo? Aquele que se isola, aquele que retém o relacionamento, tá certo? É arrogância, egoísmo. Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Não tem a música que eu falei? Nós precisamos de Cristo até o fim, tá certo? Então, nós precisamos entender que nós estamos... Aqui eu posso parar e fazer uma analogia em cima do que foi lido em João 15, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele formou o seu primeiro grupo de discípulos, que todos nós conhecemos, discípulos, está lembrado? Que, por sinal, gerou uma segunda geração de discípulos. Historicamente, nós podemos dizer que nós que estamos aqui nesse auditório, você que está em casa, e você que vai ouvir depois essa mensagem, nós podemos dizer que nós somos o ramo, do ramo, do ramo e do ramo. Mas todos nós estamos conectados com a raiz principal, que é Jesus Cristo. Nós não podemos perder essa perspectiva, tá certo? De forma alguma. Sabe por quê? Porque é aqui e nos relacionamentos que Deus se manifesta. O seu poder, o seu amor para com cada um de nós, né? Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20, eu gosto desse texto também. Já li várias vezes, já ouvi várias palestras também em cima desse texto. Diga assim: digo-lhes a verdade. Jesus falou: tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será ligado no céu. Isso aqui é a igreja, gente, certo? Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe dará, e será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunir, olha aqui, amados, porque onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E está falando aqui da micro-reunião, aquilo que nós chamamos de pequenas reuniões, grupo de relacionamento. Deus se manifesta quando tem 2 ou 3 reunidos, mas ele está falando em reunir no nome dele. Não é simplesmente para tomar uns golinhos, para comer um churrasco. Isso é legal, é bacana e eu gosto muito, pode me convidar, certo? Mas eu quero dizer para vocês que essa reunião em nome do Senhor é quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós adoramos o seu nome e como nós permitimos que a seiva passe por nós e chegue no coração de alguns. 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja de Corinto, dizendo assim, ó, o apóstolo Paulo diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, Paulo escrevendo para os coríntios, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores externos. Olha, temores e conflitos, a palavra de Deus diz: nesse mundo terás aflições, né? Deus, porém, que consola os abatidos, consolou com a chegada de Tito. Olha aqui que coisa fantástica. Usou quem? Tito. Usou um homem para consolar Paulo. Então, como é que aquela pessoa vai ser alvo de Deus no consolo, se você não se deixar, não permitir que Deus te use? Então, Tito consolou Paulo. Agora tem mais. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Vocês quem? A igreja de Coríntios. Querido, nós estamos capacitando você nessa noite, falando sobre relacionamento. Sabe para quê? Para que vocês também consolem outros que estão precisando de consolação. Foi isso que aconteceu aqui nesse relacionamento, envolvendo a igreja no todo, envolvendo um indivíduo que foi usado por Deus, para o quê? Abençoar, levar consolo a uma pessoa que estava com muita tribulação, interna e externa, como foi Paulo, né? Tá certo? Então Deus consola os abatidos. E Deus resolve derramar consolo. Ele podia jogar consolo através de uma ação do Espírito Santo na vida de Paulo? Sim, mas ele resolveu usar o homem, o ser humano,
o servo dele, a serva dele, tá certo? E nesse caso aqui foi Tito, né? Tito oferece consolo a Paulo, mas quem colocou consolo dentro de Tito, dentro dele, foi a igreja, ou seja, as pessoas onde estava inserido no contexto de igreja, né? Olha, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, deixa aqui uma exortação para aquelas pessoas que ainda insistem em ficar em casa, não valoriza a comunhão, não valoriza o relacionamento, né? Não quer grupo de relacionamento, isso aqui eu não preciso, tá certo? Mas isso aqui serve para mim e para você, que nós estamos aqui. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Olha, é importante o grande ajuntamento, é importante, como é também importante os pequenos ajuntamentos, onde a manifestação de Deus, está lembrado? Tudo que ligado na terra será ligado no céu. Deus se manifesta nos pequenos ajuntamentos e nos grandes ajuntamentos. A comunidade, viver em comunidade, foi a resposta de Deus para a solidão, certo? Primeiro, a escolha de Adão e Eva, lá atrás, a escolha pela desobediência dos dois, tá certo? Acabou primeiro com um relacionamento harmonioso com Deus. Acabou com um relacionamento satisfatório que o homem tinha com Deus. Acabou com o relacionamento saudável que o homem tinha com Deus. Acabou com o relacionamento que o homem tinha um com o outro. Acabou. Isso foi o pecado quando entrou, tá certo? A grande verdade é que hoje lutamos com relacionamentos despedaçados. Por isso, muitas vezes, relutamos em vivermos numa comunidade, vivemos em grupo, tá certo? Nós lutamos com isso, tá certo? Mas isso não é uma opção para o cristão. Não é uma opção para o cristão. É uma determinação de Deus. Porque Deus pegou Adão e Eva e inseriu, tá certo? Em 3 tipos de relacionamento que o homem precisa ter. Primeiro, o relacionamento com Deus. Esse é importante, é pessoal, pode ser individual, tá certo? Claro que como nós estamos aqui, coletivamente, a gente adora a Deus, certo? Segundo, relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. E terceiro, relacionamento consigo mesmo. Estar bem consigo mesmo, né? Agora, eu já estou para encerrar, perguntando para você, que tipo de relacionamento você tem tido? Que tipo de relacionamento? Tem sido relacionamentos fortes? Tem sido relacionamentos satisfatórios? Tem sido relacionamentos produtivos? Agora, presta atenção, quando eu falo em produtivo, porque existe muitos relacionamentos interesseiros. Pessoas que só se relacionam com pessoas pelo status social ou pela conta bancária do outro. Quem sabe sobra alguma coisinha para mim, né, de bênção, né? Existe, isso existe, é uma realidade, mas está errado. Não é o tipo de relacionamento que Deus quer que a gente tenha, né? O teu relacionamento tem sido produtivo, respeitosos, estimulantes e saudáveis para a honra e glória de Jesus, ou tem sido fracos, superficiais e distantes? Tem sido um relacionamento decepcionantes, cansativos, doloroso, frustrante e interesseiro. Tem sido. Se tem, querido, é hora de mudança. É hora de mudar. Porque o nosso relacionamento horizontal, ele precisa ser consequência do nosso relacionamento vertical com Deus. Porque vem de Deus, passa por mim e chega em você. É esse tipo de relacionamento que nós precisamos ter, né? É possível que você tenha algum desses dois. O que não é bom e o que não é ruim. Hebreus capítulo 10, eu vou repetir o texto que eu já li, uma parte dele, versículo 24 e 25, diz assim: e considerando uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por isso nós precisamos de relacionamento. Nós precisamos nos incentivarmos ao amor e à boa obra. Não deixemos de unir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia, tá certo? Esse texto, Jesus mostra a importância de vivermos relacionamentos eclesiásticos, tá certo? O que Deus espera de mim e de você com relação
ao relacionamento. Primeiro, ele não espera que você esteja num grupo de relacionamento ou vivendo um relacionamento só porque quer receber. É importante, a gente recebe amor, a gente passa amor. A gente recebe consolo, a gente passa consolo. Mas é um momento também de a gente entender que eu preciso me dar, ou se doar, dar apoio, ser bênção, ser apoio na vida das pessoas e, principalmente, transferir o amor de Deus. Precisamos entender que nós precisamos transferir o amor de Deus, tá certo? Então eu quero dizer para vocês que o que nós podemos dar no relacionamento? Nós podemos dar nosso conhecimento. Você está cheio de conhecimento, dê seu conhecimento, amado, suas experiências, as experiências que você viveu, nosso ombro amigo, nosso apoio para consolar as pessoas. Eu quero encerrar lendo pelo menos 4 frases que não é minha, tá certo? A primeira frase diz assim, não existe nenhuma tristeza, ansiedade, angústia, solidão que não mereça um forte abraço. Muitas vezes, a cura vem através de um abraço, de um ombro amigo, tá certo? Provérbios, versículo 27, versículo 17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É nos relacionamentos que nós vamos nos afiar, tá certo? Moldar o nosso caráter, né? A outra frase diz assim: uma brasa retirada do fogo logo se apaga, mas quando é reunido com outras, ajuda a reacender a chama. Uma brasa fora do braseiro tende a esfriar. A outra frase diz assim: a alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela se tornará cada vez mais fria, né? Essa frase aqui eu gosto, certo? Diz assim, há 2 tipos de amor: o nosso e o de Deus. Mas o amor de Deus junta os 2. Sabe quem falou isso? Uma garota de 4 anos chamada Jenny. A outra frase diz assim, se você quer aprender a amar, melhor começar com alguém que você não ama. Kika, de 6 anos de idade, né? Querido, 4 motivos porque você precisa vir e continuar vindo à igreja, tá certo? Foi retirado esses 4 de um livro do Philip Yancey, que eu li faz tempo também, que diz assim: eu vou à igreja por causa do dono dela. A motivação maior de você estar aqui e conviver e voltar aqui é o Senhor, pelo dono dela. Essa é a verdadeira, porque homens são pecadores e falhos. De repente você se aborrece com um, aí você está vindo por homem, né? Por homem. Eu até falei hoje de manhã, hoje não, mas no passado era uma coisa mais forte, né? Tem pessoas que não vêm quando o pregador não é aquele que ele gosta, certo? Claro que tem gente que prega com excelência, mais do que os outros, né? Eu recordo que na minha caminhada, além de ter o Armando, que é um excelente pregador, eu tive vários homens de Deus, inclusive o próprio Rossiched aqui, pregando para nós, né? E outros nomes que hoje não vale nem a pena citar, porque está meio desvirtuado, mas uma das pessoas que mais me edificou também na minha caminhada cristã foi um homem chamado Irmão Bastos, lá dentro do mato, das queimadas. Falava 10 palavras, 9 era errado, no português. Mas eu fui muito edificado pela vida. Sabe por quê? A seiva passando pela vida daquele homem, chegando no meu coração. Então eu preciso vir na igreja por causa de Deus. Segundo, por causa dos meus irmãos. Por causa dos meus irmãos. Porque quem escolheu você para fazer parte dessa igreja não foi eu, nem o Armando, nem Zé, nem Hamilton, nem Daniel Almeida, não. Foi o Senhor. Então, vocês é a família espiritual que Deus nos colocou, a igreja. E eu quero dizer para vocês que eu venho também na igreja por você. Além de ser pelo dono, por você. A outra coisa, por causa dos perdidos. A igreja, querido, é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros dela. Tá certo?
Então, também por causa dos perdidos. E quarto e o último, eu vou à igreja por causa das minhas necessidades. Eu preciso de relacionamento. Eu preciso de um ombro amigo. Eu preciso de um abraço amigo. Tá certo? Isso passa o amor de Deus para a minha vida. E por isso eu valorizo muito, 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 muito. Então, eu quero encorajar, eu encerro agora falando assim. Não seja somente um frequentador de cultos, nem tampouco frequentador de culto virtual. Lembre-se que o texto que eu li, o ferro com o ferro se afia. Os relacionamentos se aperfeiçoam, certo? Entenda que pequenas reuniões, que nós chamamos de GRs, é onde a edificação, o discipulado, o encorajamento e a mentoria acontece. Entenda que grupo de relacionamentos é onde podemos dar e receber o amor de Deus. Amém? Charles Swindoll, um autor também de outro livro que eu cheguei a ler, eu estou meio intelectual, né? Mas eu li faz tempo, né? Diz assim, ó, amigos são como aves frondosas, que oferecem sombra em tempo difícil. É bom, né? Isso aqui, lindo, né? Amigos são como árvore frondosa, que oferece sombra em tempo difícil. Porém, só os tem quem planta. Eu plantei amizade lá atrás. Eu colho amizade hoje para a honra e glória de Jesus. Não é porque eu quero receber, é porque eu quero também dar para a honra e glória do Senhor. Amém? Baixe a cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor. Espero que o Teu Espírito já tenha falado as mentes e os corações aqui presentes. Obrigado por essa igreja, que não está limitado somente nesse momento do grande ajuntamento, mas principalmente no que acontece, a tua manifestação, de casa em casa, como foi falado aqui hoje, espalhado por toda essa nossa fortaleza, inclusive nesse nosso Brasil, inclusive até no exterior. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E nós queremos que a tua seiva passe por nós e possa alcançar muitos e dê frutos dignos de arrependimento. É por isso que eu, nesse momento, te agradeço, Senhor. Eu não queria deixar passar a oportunidade, você que está aqui, ouviu a mensagem, e quem sabe no seu coração você tem o desejo de se manifestar, aceitando Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Porque para estar ligado à videira, que é Jesus, tá certo? Para que você venha dar frutos, você precisa estar conectado à videira verdadeira. Você pode ser transformado em ramo para a honra e glória do Senhor. Isso só acontece através de Jesus Cristo, que Ele é a videira, nós o ramos. E nessa noite você está dizendo, eu quero ser um ramo da videira de Jesus. Levanta o braço que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nesse auditório que gostaria de dizer, eu quero. Amém, glória a Deus, estou te vendo aí. Deus abençoe, querido. Tem mais alguém? Dá um abraço nele aí, pertinho, né? Tem mais alguém que quer dizer, eu quero aceitar. Eu quero esse Jesus. Eu quero fazer parte dessa videira. Amém, glória a Deus, ficou de pé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ah, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Eu encerro dizendo, tem mais alguém? Amém, pode chegar até aqui, olha aí, que maravilha, né? Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Mas talvez essa palavra foi para você, meu amado. Você que é ramo, mas a seiva do Senhor não está passando por você, está bloqueado, e por isso os frutos estão sendo prejudicados, e você está dizendo, eu quero dar frutos, eu vou permitir que a seiva, o amor de Deus passe por mim e chegue na vida de pessoas, eu quero ser usado pelo Senhor. Fique de pé que eu quero orar por você, meu amado irmão. Amém, glória a Deus, aleluia.
Amém, amém. Olha, você que fez uma decisão por Jesus, chega aqui na frente, né? Já tem alguns aqui. Chega aqui na frente, traga aí você que está ao lado da pessoa. Amém, glória a Deus. Ó Senhor amado. Amém, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essas vidas geradas pelo Teu Espírito nessa noite, por essas vidas que tomaram a decisão, Senhor, de se continuar conectado com o Senhor, permitir que a seiva vindo da raiz, que é o Senhor, passe para a vida dele, de cada um, e chegue na vida de outros que necessitam, Senhor. Louvado, exaltado seja tu. Pai, nós vamos continuar sendo uma igreja com e de relacionamento para a glória do Senhor. Porque o nosso primeiro relacionamento é com o Senhor. O segundo relacionamento é com o outro que o Senhor tem colocado aqui nessa igreja para ser abençoado através de nossas vidas. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, Senhor. Amém. Glória a Deus.